Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre qual é o vaso ideal para se cultivar suculentas. Eu gostaria muito no início do meu cultivo que alguém tivesse esmiuçado esse assunto para mim. Isso ia evitar muito sofrimento aqui para mim no meu cultivo. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, qual é o tipo de vaso e tudo sobre esse assunto, tá? Eu espero ajudar muito vocês, tá bom? Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, dê a sua opinião, tá? Sobre o que você está achando. E vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Vamos lá para o vídeo? Bom, antes da gente começar, tem fatores que são muito importantes que tem que ser levado em consideração, tá? O local onde você vai cultivar essa planta, o ideal mesmo é que você tivesse um jardim para colocar todas elas lá, porque assim elas vão estar como elas estavam na natureza, né? Então o desenvolvimento da planta é muito diferente, ela fica muito mais bonita, tá? Mas se você é assim como eu, que tem que cultivar suculenta em vasos, então eu vou falar cada tipo de vaso para vocês, mas levando-se em consideração também o espaço e aonde você vai colocar essas meninas. Se você vai deixar no tempo, num lugar reservado, isso tudo tem que ser levado em conta. E o que eu vou dizer aqui para vocês é o que eu já tinha dito, mas eu quero deixar bem frisado, porque eu procurei muita informação, gente, muita informação, e eu procurei informação que realmente fizesse sentido para mim. Eu encontrei algumas que valeram bastante, mas na sua grande maioria não deixou muito claro para mim quais eram as condições necessárias, sabe? Então eu sofri muito, fiz muita coisa errada, tá? Muita coisa errada. E eu gostaria de esclarecer aqui para vocês, para facilitar o cultivo dessas plantinhas. Fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar todas as dicas, porque eu fiz uma pesquisa muito boa para passar para vocês, para que o cultivo das suculentas fique mais fácil, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar falando dos meus prediletos, que são os vasos de barro. Esses vasos, os vasos de barro, são vasos, pelo menos para mim aqui, eu considero muito bom, porque eles são porosos, né? Esses poros fazem com que o vaso soe, ou seja, ele retira a umidade mais rápido, né? Então, o substrato seca com mais rapidez. Esse vaso aqui, ele não tem impermeabilização. Então, esse aqui é um vaso que seca muito mais rápido. E para quem cultiva no tempo, a minha opinião é que é um dos melhores vasos para quem cultiva no tempo, para planta que vai tomar muita chuva. Essa planta aqui, ela já tem mais de um ano, então ela tomou a chuvarada do ano passado, que choveu muito. Neste vaso, eu não fiz a troca dela, tô com dó de fazer. E ela não teve problema nenhum. Lógico que eu sempre faço os preventivos, né? Que é o sulfato de cobre. Essa época do ano a gente tem que fazer esses preventivos, tá? E então eu não tive problema com ela. E as outras, né? Até a perle, que é uma planta muito sensível à umidade, as minhas perles que estão no vaso de barro, elas estão muito, muito bem mesmo. Qual é a desvantagem, né, do vaso de barro? A desvantagem é que você tem que observar mais, né? Você vai ter que regar mais, né? A plantinha, como o vaso de barro compete com a umidade, então a planta vai exigir um pouquinho mais de rega, né? E como suculentas são plantas que sobrevivem vários dias sem água, então a possibilidade de errar é muito menor, né? Por isso que ela se sente tão bem aqui nesse tipo de vaso, porque ele simula, né? Como se a planta estivesse na natureza.
estivesse no chão, né, na terra. Então, por isso que o vaso de barro tem essas vantagens e a desvantagem é que seca muito rápido. Bom, agora, gente, vamos para os vasos de barro, só que são vasos de barro com impermeabilização. Esse aqui ele é impermeabilizado por dentro, por fora. Então, este aqui, ele já não compete tanto com a planta em relação à umidade. Mas a vantagem desse vaso é que a durabilidade dele é maior, ele não dá aquelas manchinhas, né, que é o vaso quando soa e fica manchado por causa do excesso de sal, de ácido, né, do substrato. Então, esse aqui não acontece isso, e ele dura muito mais. Eu tenho algumas plantas, por exemplo, que eu evito de colocar em vaso de barro. Essa aqui é a argila, né? Essa aqui, ela foi passada para esse vaso há pouco tempo, porque ela estava num arranjo e eu resolvi deixar ela sozinhas, porque essa planta aqui é muito linda e ela tem muito para crescer agora, nessa época que ela está em pleno desenvolvimento. Aqui também tem outra, essa aqui é uma Heart's Delight, ela é um bebê ainda, bebê assim, né, tá adolescente. É esse vaso também, esse aqui eu já impermeabilizei, eu não comprei assim, mas eu impermeabilizei e ela tá indo muito bem. Essa plantinha aqui, por mais que tá escuro aqui, por mais que seja assim uma gibiflora, ela é meio enjoadinha, pelo menos aqui comigo. Então, eu preferi deixar essa planta no vaso de barro, mas tive esse cuidado de passar o verniz tanto por dentro quanto por fora. O que eu evito, por exemplo, de colocar em vasos de barro? Eu evito colocar plantas que tenham as folhas muito finas. Algumas gibifloras, na maioria, né? Algumas gibifloras eu não coloco em vaso de barro, porque elas ficam muito ressecadas, então eu não coloco gibiflora em vaso de barro. Já coloquei e mudei, porque eu vi que o formato e a planta estavam em sofrimento. Então, mesmo eu adorando vaso de barro, tem essas desvantagens. Plantas que requerem muita rega, o ideal mesmo é que você coloque em outro material, tá bom? Outra coisa também muito importante que eu não podia deixar de falar para vocês, gente. O vaso de barro, ele refresca mais rápido, tá? Muito mais rápido. Então, a podridão de caule é menor. Então, isso já é muito bom, né? Porque com o calorão, determinados materiais cozinham a raiz da planta com mais facilidade. Bom, agora vamos falar, né, dos vasos de plástico, né? Que é um material muito barato. A nossa planta geralmente vem nesse tipo de vaso e é muito versátil, você encontra de várias cores. Como eu já disse, é muito barato, né? Os vasos de plástico são muito baratos. Se você cultiva num lugar bastante arejado, é muito bom você cultivar no vaso de plástico. Só tomando cuidado, né, de aumentar a drenagem. Essa aqui é uma luela, não. Eu vou colocar o nome na tela que deu branco. Só a única coisa que eu faria, né, aí eu colocaria mais drenagem nesse vaso, né? Aqui, por exemplo, essa aqui é uma Blue Waves. Eu vou colocar no sol para mostrar melhor para vocês. Essa Blue Waves, ela está mais ou menos aqui, ó, até onde está o meu dedo de drenagem. Essa drenagem você pode fazer com argila expandida, com carvão. Eu particularmente não gosto muito de usar o carvão, não. Porque eu acho que o carvão fica muito molhado. Mesmo como ele absorve, né, ele puxa tudo,
mas eu não gostei muito não. Mas tem gente que usa e se dá muito bem com carvão para drenagem. Voltando a falar do vaso, o vaso de plástico, ele é muito bom. Tá vendo que isso aqui já é uma gibiflora? Olha como que ela tá bonita, se desenvolvendo aqui. Qual é a desvantagem de você usar o vaso de plástico? Se você mora em regiões muito quentes, o vaso de plástico, como ele mantém a planta mais úmida, então a tendência, né, se estiver muito quente, pode cozinhar as raízes com mais facilidade, porque ele esquenta bastante. Essa é a desvantagem, né, que eu acho do vaso de barro. Que ele aquece muito, né, segura muito calor e ele segura muita umidade. Então, para cultivar no tempo, se você for cultivar no tempo com vaso de plástico, coloca um pouco mais de drenagem, pouquíssima terra, tá? Pouquíssima terra. Isso que eu falei para vocês. Olha só, esse é um outro vaso também. Essas aqui é uma lilacina. Essa é uma macabiana, eu acho. Essa é uma corvus, eu acho que é isso mesmo. Aqui é a Expansa fragilis, uma crassula. Tem essa outra menininha aqui, que eu não sei qual a identificação dela. Olha que coisinha linda. E mais uma gibiflora, que está no vaso de plástico. Essa gibiflora, ela fica lá em cima, gente, ó. Ela não fica protegida. Ela toma chuva. Então, tá linda, maravilhosa. Aqui nesse vaso, com bastante drenagem, um substrato bem seco mesmo, tá? Eu tenho receita no meu canal do substrato que eu uso aqui na minha região. Bom, agora a gente vai para as latinhas, né? Que é uma febre, né? Eu fiz algumas aqui, como eu não tenho habilidade nenhuma para pintura, olha só que terrível. Mas essas que estão na latinha, elas estão muito bem. Eu não passei nada por dentro, porque quando ela solta, né, começa a soltar esse ferro que tem aqui dentro dela, porque as latinhas elas se decompõem mais rápido, as plantas se sentem muito bem. Esse material faz muito bem para as plantas. Eu gosto muito, né? Eu até pretendo colocar isso aqui tudo, essa parte lá na frente, ó, tudo cheia de latinha. Qual é a desvantagem para mim aqui de usar latinha? Primeiro que ela se decompõe muito rápido e em segundo lugar, que ela esquenta demais, tá? A latinha esquenta, é um material que no sol forte ela esquenta bastante, muito mesmo. Então, para quem mora em regiões muito quentes, é um fator que tem que ser levado em consideração, porque a podridão de raízes pode acontecer. Bom, agora vamos falar sobre os vasos de cimento, né? Este aqui é um vaso de cimento impermeabilizado, tá? Os vasos de cimento também são ótimos, assim como os vasos de barro, né? Mas pela pesquisa que eu fiz, com o tempo, os vasos de cimento, que não é o caso deste, né? Porque como ele tem impermeabilização, isso não acontece. Tem tanto por fora como por dentro. O que acontece? Quando você faz aquele vasinho em casa, ou se não só compra aquele cru, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, eu vou colocar uma foto desse vaso para ficar mais nítido, tá? Ele, com o tempo, ele libera muito cal. Isso no vaso de barro não, de cimento. Ô, cabeça! Então, o vaso de cimento, ele tem todas as vantagens, né, do vaso de barro impermeabilizado,
impermeabilizado, tá, gente? Porque esse tipo de vaso aqui, ele segura mais a umidade. Mas o vaso de cimento, sem nenhum tipo de impermeabilização, ele libera cal e esse cal não é muito bom para as plantas, tá? Se alguém já teve essa experiência, me conta aí nos comentários. Bom, agora vamos falar, né, dos vasinhos de cerâmica, os vasinhos que são a maioria que eu tenho aqui, que eu escolho não porque seja o melhor vaso, eu escolho esse tipo de vaso pela estética, confesso para vocês, tá? E eu gosto muito dele porque eu acho que a planta fica muito bonitinha nesse tipo de vaso. Eu gosto muito, muito mesmo desse tipo de vasinho, né? Este aqui, gente, esse aqui é um vasinho que eu comprei em Porto Ferreira. Então, essa aqui é uma planta que chama Swallow. Eu vou colocar o nome na tela porque a pronúncia é diferente. Então, esse aqui, ele por ser de cerâmica, ele ainda resseca um pouco mais rápido, porque ele teve só a primeira queima, então ele nem serve de base. Mas eu queria mostrar para vocês porque eu paguei muito baratinho. Tem vídeo no meu canal também, onde eu mostro esses vasos que eu comprei em Porto Ferreira. Eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo, tá? Mas aqui, vamos lá para as plantas que eu tenho aqui, que são muitas, que estão nesses vasinhos aqui de cerâmica, né? Esmaltada, que passaram por 2 queimas. Esse tipo de vaso retém bastante umidade, muito mesmo, tá? Esse vaso é lindo, né? Eles são muito bonitinhos, mas ele retém muito, ele segura muita umidade. Você vai ter que ter um cuidado especial para usar esse tipo de vaso, porque cada vaso tem uma absorção diferente. Isso vai exigir de você um pouco mais de cuidado, tá? Mesmo que você coloque muita drenagem, independente disso, ele vai te exigir um pouquinho mais de cuidado, tá? Essa menina daqui é uma Gavoide Marta, olha que linda. E esta outra aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. É uma Strawberry Ice. Acho que é assim mesmo que fala. E agora, a vantagem, né, que você pode reciclar várias coisas, né? Por exemplo, olha, uma xícara lá na sua casa que quebrou a asa, ou você pega uma promoção. Eu, por exemplo, paguei aqui nessa xícara R$2,90 e você planta, né? Olha só que coisa mais linda. Olha só que use esse tipo de material sempre furado, tá? Eu vejo o pessoal falar aí sobre cultivar suculenta em vaso sem furo. Nossa, gente, infelizmente não dá, né? Eu acho que isso aí é impossível. Se alguém consegue fazer isso, meus parabéns. Mas eu também tenho vídeo, mais uma vez, onde eu ensino como que eu furo os meus vasos aqui. Eu mesmo que furo, viu, gente, né? Não peço nem meu marido para furar, não. Sou eu mesmo que faço o furo nesses vasos aqui com uma broca diamantada. Bom, mas eu gostaria muito de deixar a minha opinião aqui do meu cultivo com as suculentas. O ideal mesmo, gente, o ideal é que cada um faça aquilo que der para o seu bolso, lógico, né? Mas o ideal é você padronizar os seus vasos. Usar, de preferência, só um tipo de vaso. Por quê? Eu tô falando isso por causa da minha experiência aqui, tá? Como eu tenho diferentes tipos de vaso, cada vaso com uma absorção diferente, a probabilidade de eu perder planta é muito grande, porque se eu regar todas, vai ter alguma planta que não vai estar seca o suficiente, né? E aí eu posso errar, né? Eu posso errar nessa rega, né? Então, se você tiver a oportunidade, tiver começando o seu cultivo de suculenta,
dê preferência para usar apenas um tipo de vaso, porque você vai ter muito, muito, muito menos trabalho, mas muito menos trabalho mesmo. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Porque como eu comecei no tempo, né? A maior parte das minhas plantas fica no tempo, então eu fui fazendo essas tentativas, né? E aí eu gostaria de deixar para vocês isso, né? Se tiver oportunidade, padroniza o seu cultivo, que a sua vida vai ficar muito, muito mais fácil, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho. Eu queria agradecer quem ficou comigo aqui até o final, dizer o meu muito obrigado, dizer que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.